Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre e pela Cultural FM no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, dia de conhecer o que está pressionando o nosso bolso agora com a inflação oficial que foi divulgada hoje de manhã. Então, a gente vai entender quais eram as projeções e as expectativas para essa inflação do mês de julho e também o que aconteceu de verdade. Então, aquela coisa expectativa e realidade, aqui a gente vai contrapor os dois. Outra coisa que a gente vai falar também é do novo episódio de Tarifa Fatal. Para quem não lembra, a nossa novela Tarifa Fatal chama assim porque ela vai de 0 a 100 muito rápido e tudo acontece num episódio. Então, tem mais um novo episódio, mais um novo capítulo para vocês. E a gente vai falar também da ligação entre Xi Jinping e Lula. Vamos falar também dos desdobramentos do tarifaço. Tudo isso, tintim por tintim, nessa manhã aqui com vocês. Mas antes de tudo isso, vamos dar uma passadinha pela nossa agenda, porque tem indicador importante por lá. Desde cedinho, já 1h30 da manhã na Austrália, teve decisão de política monetária. E às 6 horas da manhã na Alemanha, teve índice de expectativas econômicas. Às 9 horas aqui no Brasil saiu o IPCA de julho, esse a gente vai destrinchar com vocês, passar por todos os aspectos. Às 9h30 da manhã também teve inflação lá nos Estados Unidos, CPI, Índice de Preços ao Consumidor e o seu núcleo. Então, medição de inflação hoje, né, dia marcado por inflação aqui e lá fora. 11 horas da manhã, quem fala agorinha é o presidente do Fed de Richmond, o Tom Barkin, ele vai estar discursando em um evento. E às 11h30, daqui a pouquinho, depois do programa, quem fala é presidente do Fed de Kansas City, o Jeffrey Schmidt, na verdade. Então, vai participar de uma conferência em Oklahoma. E, além de tudo, hoje, ao longo do dia, sai aquele relatório da OPEP, que tem muito potencial de mexer com o preço do petróleo, que já está sofrendo muita variação por conta de expectativas de aumento de produção, inclusive, de países da OPEP, alguns entraves envolvendo também a Rússia. Então, tudo isso está mexendo com o preço do petróleo, ele está muito sensível e um relatório como esse tem todo o potencial para mexer com esse mercado, até porque aí saem projeções oficiais, tanto de demanda quanto de oferta de petróleo aqui nesse mundão. Agora eu vou vou mandar pela primeira vez o programa lá para a redação, para o Diego, que já está ali não só para dar bom dia para vocês, descobrir de onde vocês estão falando, escutando a gente, mas também para contar como é que foi o fechamento ontem. Então, Diego, bom dia, como é que você está? Muito bom dia, Débora. Muito bom dia para toda a nossa audiência. A câmera me pegou justamente no momento que eu estava puxando aqui o chat para ver para quem que eu vou dar bom dia hoje. Enfim, terçamos. Um prazer espetacular estar aqui com vocês mais essa manhã. Bom dia agora sim para minha queridíssima equipe de telespectadores fiéis que está aqui presente hoje. Ana Valéria Veiga Batista, Maria Helena, Theo, Terezinha Rabelo, que prazer ter você aqui conosco, Davi Lima, Adriana Nunes, enfim, muito bom dia para todo mundo. Vamos para o nosso fechamento? Pois bem, o Ibovespa voltou a tocar os 136 mil pontos, mas perdeu força e fechou o dia de ontem em leve queda. Cedeu 0,21% e encerrou o dia aos 135.623 pontos. No mês, o saldo ainda é positivo com alta de quase 2%. Confundi com o do ano. Enquanto no ano, o avanço é de 12,75%. Segundo o nosso portal, o dia foi marcado pelas tensões entre Brasil e Estados Unidos, incertezas com relação às tarifas e negociações comerciais, mesmo com alívio nos juros futuros e projeções menores para a inflação. Petrobras subiu, mas só que não conseguiu segurar o índice. O destaque de alta, aliás, ficou com a Natura, que disparou mais de 5% no dia de ontem. Na outra ponta, a Braskem afundou quase 8%, depois, aliás, de ter liderado as altas na sexta-feira passada. Lá fora, o petróleo avançou com investidores atentos ao encontro previsto entre o Laranjinha, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Vladimir Putin, presidente da Rússia. Já o dólar encerrou o dia cotado a R$ 5,44, com uma levíssima alta de 0,14%. Débora?
Diego, por um segundo eu achei que você ia falar que a Braskem afundou depois de ter afundado um bairro inteiro em Maceió. Por um segundo eu achei que você ia falar isso. Eu falei, será que ele vai... Mas não, era outra coisa. Mas é sempre bom lembrar, né, que a Braskem recebeu muito dinheiro já público, inclusive, e afundou um bairro inteiro em Maceió, tentando numa exploração desenfreada ali de salgema. Então a gente nunca pode esquecer essas coisas. E aí, desculpe o trocadilho com a queda da Braskem, mas é sempre bom a gente lembrar que essas empresas foram responsáveis aí por crimes ambientais gravíssimos, né? Vale também e tantas outras. Mas vamos lá, né? Vamos passar pelo nosso fechamento, porque ontem foi um dia até um pouco mais morno, o Ibovespa ficou naquele vai, não vai, decide, não decide, né? Ficou entre perdas e ganhos, mas acabou fechando no negativo, chegou a subir, chegou a tocar os 136 mil pontos, flertou com esse patamar, mas não conseguiu sustentar. E aí fechou em queda de 0,21% num dia também que o dólar subiu com todas as tensões envolvendo os Estados Unidos também no radar. Então foi um dia de dólar um pouco mais fortalecido, o Ibovespa em queda, mas um dia negativo para as bolsas num geral, né? Porque lá fora as bolsas também caíram, Dow Jones, S&P, todos em queda aí nos Estados Unidos e em Nova York. Então, um dia com poucos ventos otimistas, muita incerteza no radar, muitas tensões acirrando e tudo isso traz incerteza para o mercado. Incerteza, ninguém quer se posicionar porque ninguém quer perder dinheiro, certo? Então, todo mundo espera a coisa passar para aí sim ter um pouco mais de certeza e se posicionar de forma um pouco mais ali forte, né? Então, ontem um dia bem morno, inclusive com poucos indicadores, não foi um dia ali de grandes condutores. A gente até falou que a agenda estava um pouco esvaziada, apesar ali das quedas de projeção do IPCA, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. A Bolsa não conseguiu esse fôlego otimista e a gente fica essa sombra aí de toda essa tensão comercial entre os Estados Unidos e outros países. E é justamente desse capítulo novo que a gente vai falar, porque ontem, né, existia uma grande expectativa, na verdade não ontem, mas desde a semana passada, uma expectativa que o Fernando Haddad conversasse com o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro lá dos Estados Unidos. Essa conversa já estava arranjada, já estava marcada e ela ia acontecer nessa semana. E tinha sim uma grande expectativa de que isso fosse uma abertura de diálogo, que alguns pontos aqui do Brasil poderiam ser levados, que seria um início de conversa e que isso mostraria essa ponte de diálogo, esse diálogo aberto entre o Brasil e os Estados Unidos. Acontece que ontem essa reunião foi cancelada. E isso está sendo atribuído a uma movimentação lá nos Estados Unidos, causada, né, toda essa movimentação, reuniões e boicotes causados por Eduardo Bolsonaro. Isso não foi diretamente atribuído a ele, mas a gente sabe ali que nas entrelinhas da fala do ministro Fernando Haddad é isso que está sendo falado, até porque não é uma primeira vez que acontece, não seria a última também. Eduardo Bolsonaro vem ali articulando nos Estados Unidos contra o Brasil, né, contra a diplomacia brasileira mesmo, apoiando o lado dos Estados Unidos e o tarifaço, inclusive pedindo mais sanções. A gente teve uma entrevista ontem do Eduardo Bolsonaro ao Financial Times, em que ele fala que ele gostaria de medidas mais rígidas ao STF, inclusive a parentes, esposa, por exemplo, do Moraes, que ele citou, né, porque ela seria o braço financeiro dele, então teria que sancioná-la também. Então, a gente vê que ele vem agindo contra realmente o país dele, agindo contra o Brasil, tentando articular ali de uma forma também em benefício próprio com os Estados Unidos. Só que aí a gente vê que são duas forças se aliando e que até o próprio Bolsonaro e sua família acabam virando meio que um espantalho ali, meio um fantoche, um ventríloco da coisa. Por quê? Existem outros interesses em pauta, inclusive de desmoralizar o STF. Então, se você sanciona o STF, que decidiu contra ali as Big Techs, naquela decisão em que poderia se responsabilizar as Big Techs por suas ações, ou que você poderia tirar conteúdo ilegal do ar, né, isso também trava ali
uma disputa com apoiadores do Donald Trump. Então, a gente nunca pode esquecer disso. Atacar o STF para o Donald Trump é interessante, porque as Big Techs foram grandes apoiadoras e doadoras de sua campanha. Então, é como se ele agisse ali também em prol desses doadores, desses financiadores de campanha, por conta dessa disputa aqui por esse espaço cibernético, vamos falar assim, do Brasil. Então, ao mesmo tempo que a gente tem ali as Big Techs querendo uma terra sem lei, né, não querendo ser responsabilizadas pelos seus atos ou pelo que acontece em suas plataformas, não quererem ali ter o seu conteúdo ilegal tirado do ar, você tem essa decisão do STF em relação a esse tema. Então, vira, assim, uma disputa entre os dois poderes aí, né? As Big Techs, que têm muito poder também, e o STF. Então, colocar o STF ali como esse boneco para bater é muito fácil, né? Então, é muito conveniente, inclusive, para o Donald Trump e para as Big Techs. E aí acabou juntando essas duas forças. Então, você tem, né, esse uso, e eu falei muito disso na semana passada, é um uso de uma figura para tentar fazer com que as coisas aconteçam de acordo com os seus interesses. Então, você usa a figura do Bolsonaro, usa a figura do STF ali como vilão e consegue até mascarar as reais intenções que estão por trás daquilo. Tem também China, tem BRICS, tem tudo isso imbricado ali nessa geopolítica e nessas estruturas de geopolítica. A gente não pode esquecer que os países do BRICS também estão sendo atacados. Então, de certa forma, você sancionar o Brasil, você tarifar o Brasil com uma alíquota mais alta, você depois colocar uma alíquota mais alta na Índia e falar que é por conta do óleo russo. Então, você vai ali cercando esses países e sempre tem uma justificativa, uma desculpa que não é a real, que seria enfraquecer o bloco, algo que Donald Trump já falou que deseja e gostaria que o bloco aí acabasse. Então, você tem todas essas questões por trás. O Brasil ainda é um pilar forte da América Latina, é colocado como uma liderança muito forte na América Latina. Se você enfraquece o Brasil, os outros países podem ficar com medo e não quererem ali se posicionar ou aceitarem alguma submissão, porque se o Brasil foi atacado, os próximos podem ser os países vizinhos. Então, tudo isso acaba sendo, né, um pretexto mesmo, uma justificativa. Então, o STF como ditadura da toga, que eles vivem falando, o próprio Jair Bolsonaro, tudo isso acaba sendo pretexto, acaba sendo um espantalho para os reais interesses que são geopolíticos e econômicos, interesse de Big Tech, BRICS, pilar forte na América Latina. Então, tudo isso está por trás e muito viés político, né? A gente sabe que tudo isso tem um caráter político muito grande porque já está escancarado. Se fosse só comercial, a gente não estaria com a tarifa na magnitude que a gente está, porque a gente nem tem superávit com os Estados Unidos. Então, já seria um ponto aí que a conta já não daria certo. Mas não tem como justificar dessa forma, então começaram a achar outros artifícios para justificar. Mas a gente sabe que de pano de fundo tem todas esses outros interesses sendo preservados e ataques, por exemplo, a pilares importantes, a blocos importantes que ameaçam, na visão de Donald Trump, a sua soberania geopolítica. Então, ele vai cercando do jeito que dá, porque, na verdade, o que ele quer é que todo mundo se submeta aos seus termos e condições. Então, isso posto, agora a gente vai para o outro assunto, porque o telefone tocou, né? Então, ontem o telefone tocou novamente, mas não foi lá na Casa Branca que o telefone tocou, foi na China, porque ontem teve uma conversa, né? Alô, amigo. Quando eu vi essa manchete no nosso portal hoje de manhã, eu só conseguia pensar naquela música Alô, amor, alô, doçura. Não conseguia pensar em outra coisa, a minha mente viaja mesmo, e aí eu só conseguia pensar nisso, mas alô, amigo, porque ontem teve ligação entre Donald Trump, não, entre Xi Jinping e Lula. Donald Trump não recebeu ligação, ele que não atendeu o telefone, quem atendeu foi o próprio Xi Jinping. E aí, numa negociação, numa fala aí de comércios bilaterais, de estreitar, sim, esses laços entre o Brasil e a China,
falou-se também de COP30. Então, foi uma conversa, né, nesse momento desse xadrez geopolítico muito importante, porque o Brasil ele precisa, sim, se aproximar da China nesse momento. A gente não pode esquecer que quase 30% das nossas exportações vão para a China, então precisa estreitar esse laço, até porque existe toda essa fragilidade nos 12% que a gente exporta para os Estados Unidos. E a gente já sabe, inclusive, que a China está de olho no nosso café. Para quem não sabe, a China vem aumentando a sua demanda por café ano após ano. Ano após ano, a demanda por café na China aumenta. Quem fornecia bastante café para a China era o Vietnã. Então, o Vietnã era um produtor ali importante de café para a China. Mas o Vietnã está com uma série de problemas na sua oferta global. Inclusive, esse foi um dos fatores que pressionaram o preço do café. Né, esse gargalo de produção do Vietnã, inclusive alguma mudança de pauta produtiva por lá também. Então, tudo isso enfraqueceu a oferta global e essa oferta que vai para a China. E a China já está de olho, inclusive, nas nossas sacas de café. Não são inocentes nem bobos, já estão de olho aí nesse mercado que pode surgir como um possível mercado exportador para lá, né? O Brasil como fornecedor de café para a China, já que essa demanda vem aumentando. Isso sem dizer a soja, né, que vai para lá em grande escala para alimentação de suínos, principalmente. A gente exporta muito minério que a China acaba demandando por seus projetos de infraestrutura. Então, a gente é um parceiro importante da China e esse estreitamento de laços nesse momento também pode fortalecer o Brasil e essa relação em um momento estremecido com os Estados Unidos, até nesses novos possíveis destinos que a gente pode ter das nossas exportações. E em relação, né, essa agenda desmarcada do Scott com o Fernando Haddad, aí o Scott Bessent com o Fernando Haddad, é uma coisa muito triste que aconteça dessa forma, né? Um boicote de uma pessoa do nosso país contra o próprio país, contra as empresas do nosso próprio país, contra as pessoas que trabalham nessas empresas direta ou indiretamente, inclusive na cadeia de suprimentos, porque isso pode afetar o emprego das pessoas, pode afetar o planejamento das empresas, as próprias empresas e o país como um todo. Então, você agir em prol de um interesse próprio, acabando com todo o ecossistema do seu próprio país aí no lado empresarial, no lado de trabalho, de tudo isso, para tentar ali alguma coisa, alguma vantagem própria, é muito ruim e eu não tenho nem adjetivos para falar o que eu acho disso, né? A gente já tinha falado aqui do Eduardo Bolsonaro tentar pressionar para que a gente fosse descadastrado do SWIFT, que é uma coisa que Donald Trump não consegue decidir sozinho, ele consegue decidir outras coisas, mas não tirar a gente do SWIFT, porque isso precisa de um conglomerado ali de países, é quase um consórcio ali de países decidindo junto. SWIFT fica inclusive na Bélgica, mas ele chegou a falar sobre isso, chegou a falar de sanções mais fortes e inclusive financeiras aqui para o país. Então, o que é isso, né? A pessoa está lá nos Estados Unidos, advogando contra o próprio país e tentando enfraquecer a economia do seu próprio país, as relações comerciais, porque se a gente fosse, vamos extrapolar aqui, se a gente saísse do SWIFT por algum motivo, vamos supor que os outros países aceitaram, fizeram um consórcio e tiraram. Isso seria muito ruim para a gente, né, enquanto exportador, porque a gente teria que achar outros meios encarecidos já para fazer essas negociações. O SWIFT é um registro de mensagens ali de transações comerciais. A gente teria que achar uma alternativa que encareceria o processo. Isso ia afetar as nossas exportações globalmente, uma série de empresas, então ia ali afetar muito os nossos países, nossas empresas, os trabalhadores dessas empresas, nosso país como um todo, mas também toda a oferta global que a gente tem, de alimentos, de minério. Então, a gente iria trazer um caos global por uma coisa que você está advogando em conta própria ali. Então, assim, uma coisa completamente descabida, que foi descartada logo de início, mas que ele chegou a aventar e chegou a fazer pressão lá nos Estados Unidos. Então, você vê que não mede esforços, a pessoa não mede esforços para tentar salvar ali sua pele e tentar salvar a pele da sua família, né? A favor da família só se for a dele mesmo, porque família como um todo a gente sabe que não é, e país também como nós não é o nosso, né? Deve ser pátria lá dos Estados Unidos. E aí a gente vê esse castelo de areia desmoronando, né? Esse castelo quase moral aí de areia desmoronando, como sempre, e as coisas vindo à tona. Mas eu fico muito triste de ver uma pessoa realmente tentando prejudicar o seu próprio país para tentar ganhar alguma coisa
em prol aí do seu favorecimento e favorecimento da sua família. É uma situação horrível, mas a gente precisa falar aqui. Agora vou devolver para a redação, porque o Diego já está lá para contar para a gente o que o mercado estava esperando do IPCA. Será que eles jogaram no tarô? Será que eles abriram o mapa astral para saber o que tinha de projeção no IPCA? Diego, conta pra gente. Desculpa, não, a risada foi sincero. Porque realmente, né, tem algumas projeções do mercado que a única explicação é tarô, alguma coisa assim. Mas enfim, voltamos pro meu quadro favorito do nosso programa, que é a grande pergunta, né? O mercado errou ou errou? Pois bem, o IPCA de julho pode acelerar. A expectativa do mercado era de uma alta de 0,35% acima dos 0,24% registrados em junho. As passagens aéreas e a conta de luz podem puxar essa alta. No grupo de alimentação e bebidas, a previsão é de queda de 0,11% em julho. O recuo é menor que o de junho, que foi de 0,18%. E essa queda deve vir principalmente dos alimentos in natura, como tubérculos, carnes e farinhas. Segundo economistas, os preços já caem no atacado e isso começa a aparecer também no varejo. Já no acumulado de 12 meses, a projeção é de leve desaceleração de 5,33% para 5,35% no mês passado. Para 2025, todas as 38 instituições consultadas esperam inflação acima do teto da meta, que é de 4,5%, e a previsão média é de 5%. Para 2026, a estimativa central é de 4,43%, mas parte do mercado vê risco de outro estouro da meta, também nesse ano. O IBGE divulgou os dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, famigerado IPCA, hoje às 9 horas da manhã, então a gente trouxe esse dado praticamente direto do forno quentinho para vocês. Débora? Vamos lá, e o mercado errou, né? Errou, Diego errou e errou, né? Não errou de novo. Errou o mercado, errou a projeção tanto para o mês quanto em 12 meses. Estava esperando uma aceleração um pouco mais forte do que foi. E até eu vi aqui um comentário muito bom, Dalton. O mercado jogou tarô ou jogou contra? É uma excelente pergunta, né? Porque quando eles falam de expectativa de inflação, seja em projeção, né, que aí eles têm que colocar o nome mesmo, isso fica aberto para todo mundo, seja por meio do Focus, que aí você não sabe, né, quem que respondeu o quê, porque isso é sigiloso, e isso é uma mudança que teve no Focus recentemente, não tão recente assim, de uns anos para cá, isso, o que a instituição responde é sigiloso, a gente não sabe quem que respondeu qual expectativa. E aí tem uma grande chance da pessoa manipular as expectativas. A gente nunca pode esquecer que a inflação começa na expectativa. Então, se você tem uma expectativa de alta de preços, você pode tentar correr na frente e aumentar aquele preço porque você acha que vai subir. E isso é muito perigoso em um país que já viveu todo o processo inflacionário dos anos 80. A gente sabe o quanto isso é delicado e perigoso. Então, mexer com expectativa de inflação, por isso que eu sempre falo com maior cuidado quando eu falo do Focus, é justamente isso. Você está moldando toda a expectativa do país para os preços com base em 100 respondentes que não deram o nome. Então, é muito complicado. Aqui eles dão o nome, né, e são 38, e as 38 instituições acreditam, inclusive, que a inflação vai ficar acima da meta. Quando você começa a embutir isso na cabeça das pessoas, já gera uma expectativa inflacionária, e isso que é perigoso de realmente gerar aquele movimento de subir preço, e aí vai gerar inflação mesmo, né? Uma inflação que realmente quase se autorrealiza. Mas a média das expectativas era 0,35, mediana também, a menor expectativa era 0,28 e o teto 0,39. Vamos entender o que aconteceu aí no IPCA desse mês? Porque, como já falei para vocês, o mercado errou e errou ali. Pode colocar direto o gráfico aí da inflação, porque aí a gente já vê, né, como é que ficou nesse mês agora de julho. No ano passado tinha sido 0,38, no mês passado 0,24, então o mercado esperava, né, que ia sair de 0,24 para 0,35 na média, e agora não foi, né, foi 0,26, muito parecido com a alta de preços que a gente teve no mês passado, um comportamento bem semelhante aqui, não teve a aceleração que se esperava, que era na casa do 0,35, parecida com o mês passado, e no acumulado do ano já chega a 3,23 e no acumulado dos 12 meses também ficou bem abaixo do que se esperava,
porque a medição também foi abaixo das projeções. Inclusive, eu falei lá, o piso foi 0,28. Então, a pessoa que colocou a menor projeção na pesquisa foi 0,28. E o comportamento foi 0,26, bem abaixo do piso das projeções. E isso é significativo porque mostra que o mercado, sim, errou suas projeções e estava superestimando a inflação. E isso mexe, como eu falei, com a questão psicológica da inflação inercial. Mas vamos passar aí para o próximo quadro, para a gente entender, e essa é a variação que eu mais gosto, é a variação de impacto por grupo, porque ajuda a gente a entender a composição da inflação. Então, se a gente fala, por exemplo, que o grupo habitação subiu 0,91% nesse mês, a gente tem um impacto em pontos percentuais de 0,14. Então, do 0,91 que o grupo habitação subiu, daquele 0,26 de inflação medida no mês, 0,14 veio só do grupo habitação, que mostra um peso grande do grupo habitação, mais do que a metade da inflação do mês. Agora, o grupo, por exemplo, de transportes, que subiu aí, teve um impacto um pouco menor, Subiu menos também do que o grupo habitação, mas teve um impacto bem reduzido. Mas aí a gente vê o peso, porque subiu só 0,35, mas o impacto foi de 0,07. Se tivesse o peso, se o grupo habitação tivesse o peso dos combustíveis, aí dos transportes, a gente veria um impacto maior. Já o grupo de alimentos, que também tem um peso bem grande, caiu 0,27 e impactou em pontos percentuais aí 0,06. Mas vamos passar para o que interessa, que eu acho que é o que vocês querem saber, que é o que aliviou o bolso e o que pesou no bolso de vocês. Porque o café, por exemplo, grande vilão de vários meses, caiu 1,01%, mas apesar da queda, continua com um acumulado em 12 meses de 70%. Então, uma coisa o mercado falou com razão. Algumas quedas de preços ao produtor já começam a chegar ao bolso dos brasileiros, principalmente nos alimentos, que vem sofrendo com o clima, e agora a gente tem um clima um pouco mais favorável. O arroz caiu, o feijão caiu, a batata, que tinha sido, eu até brinquei, a volta dos tubérculos, ela tinha sido protagonista em alguns índices, em alguns meses, ela também caiu 20%. A cebola, que também vinha com altas grandes aí, caiu 13% e agora acumula queda de 41%. Tomate, vilão, colar da Ana Maria Braga, caiu 0,74%, mas ainda tem um acumulado de quase 30%. E a gente vê aí as aves e ovos, e eu sempre lembro do Bad Dog aqui da nossa audiência, que gosta desse item do nosso IPCA, caiu 0,66%, mas ainda acumula alta de 10%. Vamos passar rapidinho aí para eu entregar para o rolê só nos itens de energia, para a gente ver o grande vilão do mês, que, como a gente já imaginava, e os índices da FGV e o próprio IPCA 15 já tinham contado, energia elétrica residencial com alta de 3,04%, uma alta em 12 meses de 7%, já lembrando que ela estava negativa e agora já vai para o positivo e já pressiona bem o bolso. A gasolina caiu, o etanol caiu, o óleo diesel caiu. Então, no geral, os combustíveis caíram 0,64%, mas tem aí um impacto em 12 meses ainda positivo de 2,83%. Então, a gente vê que os alimentos começam a dar trégua, o que é uma boa notícia, principalmente para os trabalhadores e para os brasileiros que têm menores rendas, porque a inflação pesa mais, mas também combustíveis aqui dando uma trégua. Agora, a conta de luz continua chocando todo mundo aí, porque Luz Acesa não é só um quadro de terror num podcast muito famoso que eu sou muito fã, que eu não inviabilize, mas também é um vilão e uma coisa de terror aí da nossa inflação e do nosso bolso. Agora vou entregar para os nossos vizinhos de cima, para o Rolê ICL, com o William De Luca e o Guga Noblat. E amanhã eu estou de volta para trazer novos capítulos de Tarifa Fatal, explicar para vocês o que está mexendo com o nosso bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijão e até lá, pessoal. As democracias não morrem mais com tanques. Hoje, elas morrem com votos. Morrem com um vírus que é implementado dentro do regime democrático para destruir a própria democracia. Quem nos ensina isso é Daniel Ziblatt, professor de Harvard e autor do livro Como as Democracias Morrem. Quer a notícia do ano? A bomba! Ele vai dar uma aula online gratuita
gratuita para todos nós da comunidade do ICL. E mesmo você que não é da comunidade ICL vai poder assistir também gratuitamente. Vai ser traduzida para o português para todo mundo poder entender. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E aí chama teus amigos, tuas amigas também para participar, porque assistir uma aula dessa defende a nossa democracia. Mais do que nunca a gente precisa disso. Um abraço e até dia 28 que eu vou estar lá com vocês. Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. All I see